Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar a aula 1 sobre funções contínuas. O objetivo da aula é discutir o conceito de continuidade e enunciar e demonstrar resultados sobre continuidade. A definição de função contínua é um dos tópicos mais importantes da análise, pois as funções contínuas possuem algumas propriedades interessantes. Então, vamos começar com a definição de função contínua em um ponto A do seu domínio. Sendo assim, uma função f de x em R, onde x é um subconjunto dos reais, diz-se contínua no ponto A. Vocês estão vendo que a definição de continuidade, esse ponto A tem que pertencer ao domínio da função, se para todo epsilon maior que zero dado, podemos encontrar um delta maior que zero, tal que, se x pertence a x e o módulo de x menos a é menor do que delta, então o módulo do f de x menos f de a é menor do que epsilon. Caso contrário, dizemos que a função f é descontínua no ponto A. De acordo com essa definição, é dado uma função e um ponto do seu domínio. O que a gente vai fazer é verificar se essa função é contínua neste ponto ou descontínua nesse ponto. Existem funções que são contínuas em determinados pontos do seu domínio e descontínuas em outros pontos do seu domínio. Então, por isto que essa definição é uma definição pontual. A análise é feita em relação a um ponto do domínio da função considerada. Diferentemente da definição de limite, a definição de função contínua no ponto A, este ponto obrigatoriamente tem que ser um ponto do domínio da função f. Por isso que nesta expressão aqui, vocês estão vendo que nós não temos mais aquele maior do que zero. Isso indica que o x pode ser igual a a. Exemplo, a função f de x igual a 3x menos 2, ela é contínua em x igual a 4, pois, dado um epsilon maior que zero, basta tomar um delta como epsilon sobre 3 para que a definição acima seja satisfeita. De fato, se x é um elemento do domínio da função f, que no caso é todo o conjunto dos números reais, e o módulo de x menos 4 é menor do que delta, onde o delta considerado aqui é epsilon sobre 3, então o módulo do f de x menos f de 4 vai ser igual a f de x é 3x menos 2 e o f de 4 vale 10. Então, nós obtemos essa expressão que resulta em módulo de 3x menos 12. O 3 eu posso colocar em evidência, então vai ficar 3 que multiplica x menos 4. O módulo dessa expressão é o módulo de 3 vezes o módulo de x menos 4, onde o módulo de 3 é o próprio 3. Agora, como este módulo é menor que epsilon sobre 3, então esta conta é menor que 3 que multiplica epsilon sobre 3. Cancelando o 3, obtemos o epsilon, ou seja, para este valor de delta, este módulo é menor do que epsilon. Para encontrar este valor de delta, a ideia é a mesma para o cálculo do limite. Basta trabalhar com essa expressão para chegar no módulo de x menos a menor que algum número positivo. E este número vai ser justamente o valor do delta que vai validar a definição de continuidade no ponto A. Na verdade, essa função f ela vai ser contínua em todo número real A. Observação. Note que quando A é um ponto de acumulação de x, então a função f de x em R é contínua no ponto A
se somente se o limite de f de x, quando x tende a A, é igual ao f de A. Então, nós também podemos verificar se uma função ela é contínua ou não através deste limite. Por exemplo, considere essa função f de x igual x² menos 1 dividido por x ao cubo menos 1, se o x é diferente de 1, e essa função vale zero se o x é igual a 1. Neste caso, essa função ela é descontínua em x igual a 1, pois quando nós calculamos este limite, o x está aproximando do 1, mas nunca é igual ao número 1. Então, para calcular este limite, nós vamos utilizar essa expressão, pois essa expressão é utilizada quando x é diferente do 1. Então, vamos calcular o limite de x² menos 1 sobre x ao cubo menos 1 quando x tende a 1. Eu posso fatorar essa parte de cima por x mais 1 que multiplica x menos 1 e a parte de baixo como x menos 1 que multiplica x² mais x mais 1. Cancelando o x menos 1 em cima e embaixo, obtemos x mais 1 sobre x² mais x mais 1 e, como x tende a 1, esse limite vai tender a 2/3. Então, esse primeiro limite aqui deu 2/3, mas o f de 1, por definição, vale zero. Portanto, como este limite é diferente do f de 1, a função f não é contínua em x igual a 1. Vale ressaltar aqui que nós só podemos aplicar essa observação quando A é um ponto de acumulação do domínio da função. E neste caso, o 1, aqui é 1, é ponto de acumulação do domínio de f, que é todo o conjunto dos números reais. Então, até aqui, nós definimos função contínua em um ponto A do seu domínio. Agora, nós vamos dizer que uma função f ela é contínua quando f é contínua em todos os pontos do seu domínio. A ideia intuitiva de função contínua é quando o gráfico da função f não apresenta interrupções, ou seja, a representação gráfica dessa função f é uma curva que pode ser traçada sem retirar o lápis do papel. Entretanto, nós veremos que existem funções contínuas cujos gráficos são construídos retirando o lápis do papel. Exemplo, a função f de r mais em r definida por f de x igual a raiz de x é uma função contínua, ou seja, para todo elemento neste conjunto, essa função vai ser contínua neste ponto. A justificativa dessa afirmação vai ser feita em duas partes, quando A é igual a zero e quando A for diferente de zero. Então, vamos desenvolver essa expressão aqui para encontrar o delta. Então, módulo de f de x menos f de zero vai ser igual a f de x é raiz de x, f de zero, raiz de zero é zero, módulo de raiz de x é raiz de x, e eu quero que essa expressão seja menor que epsilon. Vou elevar os dois lados ao quadrado, então raiz de x ao quadrado é módulo de x, que é menor que epsilon ao quadrado. Este módulo é justamente módulo de x menos zero, que na definição é menor do que delta, ou seja, basta tomar o delta como epsilon ao quadrado. No segundo caso, quando o A é maior do que zero, observe que se o módulo de x menos A for menor que módulo de A sobre 2, então
x pertence a R+. De fato, se o módulo de x menos a é menor que módulo de a sobre 2, isso significa que x menos a, aqui é um x menos a, é maior do que menos a sobre 2 e menor que a sobre 2. Somando a em cada um desses fatores, nós obtemos que x é maior do que a sobre 2 e menor que 3a sobre 2. Como a é um número maior do que zero, este número é maior do que zero, este número é maior do que zero, consequentemente, o x também é um número maior do que zero. Observe que, na definição de continuidade, o número x tem que ser sempre um elemento do domínio da função f. E, tomando este módulo menor que módulo de a sobre 2, isso sempre vai acontecer. Então, esta informação vai ser levada em consideração para a escolha do delta. Além disso, vamos desenvolver esse módulo aqui. Então, nós vamos obter módulo de raiz de x menos raiz de a. Vou multiplicar este elemento por raiz de x mais raiz de a, dividido por raiz de x mais raiz de a, o que não altera o valor deste módulo. Então, fazendo essa multiplicação, nós vamos obter aqui na parte de cima da fração x menos a e na parte de baixo raiz de x mais raiz de a. O módulo deste elemento daqui de cima vai ficar módulo de x menos a, e como raiz de x e raiz de a são números positivos, o módulo de raiz de x mais raiz de a é justamente o raiz de x mais raiz de a. E como esta raiz é maior ou igual a zero, esta fração é menor do que esta. Aqui eu já vou colocar um menor do que epsilon, pois daqui nós concluímos que o módulo de x menos a é menor que raiz de a vezes epsilon. Então vocês estão vendo que aqui nós estamos considerando que o módulo de x menos a é menor que o módulo de a sobre 2, e aqui o módulo de x menos a é menor que raiz de a vezes epsilon. Como eu quero que essas duas informações aconteçam, dado um epsilon maior que zero, basta tomar o delta como o menor entre esses dois números para que a definição de continuidade seja satisfeita. Vocês estão vendo que no exemplo anterior a escolha do delta não é uniforme, ou seja, depende do epsilon e do ponto considerado. Quando a escolha do delta independe do ponto A considerado, nós dizemos que a função é uniformemente contínua neste ponto. Um outro exemplo, a função f do intervalo aberto do zero até o infinito em R, dada por f de x igual a 1 sobre x, é uma função contínua. Pois, sendo A um elemento do domínio dessa função, dado um epsilon maior que zero, basta tomar um delta como o mínimo entre o módulo de a sobre 2 e a ao quadrado vezes epsilon sobre 2. De fato, se x é um elemento do domínio dessa função f e o módulo de x menos a é menor do que delta, então nós temos que, primeiro, se o módulo de x menos a é menor do que delta e delta é o menor entre esses dois elementos, isso significa que delta é menor ou igual a esse e delta é menor ou igual a esse. Como este módulo é menor do que delta, então este módulo é menor do que esse e é menor do que esse. Utilizando essa primeira condição aqui, nós temos que o módulo de A pode ser escrito como módulo de A menos x mais x.
Utilizando propriedade de módulo, este módulo aqui é menor ou igual que o módulo desse, que eu posso escrever como módulo de x menos a, mais o módulo desse, que é o módulo de x. Como o módulo de x menos a é menor que o módulo de a sobre 2, essa conta é menor que o módulo de a sobre 2 mais módulo de x. Este elemento está positivo, passo para esse lado negativo, obtendo que o módulo de x é maior que o módulo de a sobre 2. Ou seja, 1 sobre módulo de x é menor do que 2 sobre módulo de a. Lembrando que eu posso escrever essa informação, pois quanto x quanto a são elementos do domínio da função f, então os dois são diferentes de zero. Segundo, como este módulo também é menor que este elemento, nós temos que o módulo de 1 sobre x menos 1 sobre a, tirando o mínimo aqui, nós vamos obter módulo de a menos x sobre a que multiplica x. Este módulo nós podemos escrever como módulo do de cima dividido pelo módulo do de baixo. O módulo de a menos x pode ser escrito como módulo de x menos a, e o módulo desse elemento pode ser escrito como módulo de a vezes módulo de x. Agora, utilizando essa informação aqui, esta expressão vai ser menor que módulo de x menos a sobre módulo de a vezes 2 sobre módulo de a. Módulo de a vezes módulo de a é módulo de a ao quadrado, e aqui vai aparecer esse 2, que é justamente esse 2 aqui. Como nós estamos considerando que o módulo de x menos a é menor que a ao quadrado vezes epsilon sobre 2, ou seja, esta conta vai ser menor que a ao quadrado vezes epsilon sobre 2, que multiplica essa expressão. Como a é um número maior do que zero, módulo de a é o próprio a, e eu vou conseguir cancelar esses termos, resultando em epsilon. Ou seja, este valor de delta realmente é válido na definição de função contínua. Um outro exemplo. A função f de x igual a seno de x é uma função contínua. De fato, para a gente provar essa afirmação, vamos escrever o seno de x como seno de x mais a sobre 2 mais x menos a sobre 2. Observe que, ao calcular essa soma, nós vamos obter justamente o valor do x. Agora, o seno de a mais b pode ser calculado como seno de a vezes cosseno de b mais seno de b vezes cosseno de a. Utilizando esse mesmo raciocínio, o seno de a pode ser escrito como seno de a mais x sobre 2 mais a menos x sobre 2, que é dado como o seno de a vezes cosseno de b mais seno de b vezes cosseno de a. Relembrando que essa expressão pode ser escrita como o cosseno de menos x menos a sobre 2, mas nós sabemos que o cosseno de menos alfa é igual ao cosseno de alfa, então este cosseno aqui é igual a este cosseno aqui. Por outro lado, essa expressão pode ser escrita como menos x menos a sobre 2, e nós sabemos que o seno de menos alfa é igual a menos seno de alfa. Essa expressão vai ser substituída por menos seno de x menos a sobre 2. Agora, daqui para aqui, nós só trocamos a ordem do a com x, e
Aqui a mesma coisa. Agora nós vamos desenvolver o módulo do f de x menos o f de a para tentar encontrar o delta que satisfaz a definição de função contínua. Então, módulo de f de x menos f de a é dado como seno de x menos seno de a, onde seno de x nós vimos que pode ser dado por isso, e o seno de a pode ser dado por isso. Como aqui nós temos seno de x menos seno de a, eu vou conseguir cancelar essa expressão com essa vai ficar positiva, que é exatamente igual a essa. Ou seja, essa conta que está neste primeiro módulo é dada como 2, que multiplica cosseno de x mais a sobre 2 vezes seno de x menos a sobre 2. Este módulo pode ser escrito como módulo de 2, que é 2, que multiplica módulo de cosseno de x mais a sobre 2 vezes módulo de seno de x menos a sobre 2. Agora, nós sabemos que o cosseno de qualquer ângulo é um número entre menos 1 e 1, ou seja, este módulo aqui é menor ou igual a 1. Então, essa expressão vai ser menor ou igual a 2 vezes 1 vezes o módulo de seno de x menos a sobre 2, que resulta nessa expressão. Nós sabemos que o módulo de seno de alfa é menor ou igual ao módulo de alfa, então essa expressão é menor ou igual a 2 vezes o módulo de x menos a sobre 2. Posso cancelar esse 2 com esse 2, resultando no módulo de x menos a, colocando menor do que epsilon. Essa informação indica que basta tomar o delta igual a epsilon para que a definição de função contínua seja satisfeita. Por outro lado, a função cosseno de x também é uma função contínua. Outro exemplo, se A é um ponto isolado de x, então a função f é contínua neste ponto A. De fato, se A é um ponto isolado de x, isso significa que existe um delta maior do que zero, tal que o intervalo de centro A e raio delta interseção com x é somente o ponto A. Assim, dado um epsilon maior que zero, nós vamos considerar este delta aqui de forma que, se x pertence ao domínio da função f e o módulo de x menos a é menor do que delta, ou seja, x pertence ao intervalo de centro A e raio delta, como x é um elemento de x e x pertence a esse intervalo, x pertence a essa interseção, e essa interseção é dada somente pelo ponto A. Ou seja, se isso e isso aqui acontecem, o x só pode ser igual ao A. Então, o módulo de f de x menos f de a é dado como o módulo de f de a menos o f de a, que dá zero, e nós sabemos que o epsilon é maior do que zero, ou seja, este módulo aqui é menor do que epsilon. E isto prova a nossa afirmação. Portanto, toda função f de n em R é uma função contínua, pois todo número natural é ponto isolado de n. E como nós vimos, essa função vai ser contínua em todos os pontos do seu domínio. Com isso, nós temos exemplos de funções que são contínuas, sendo que nós não conseguimos construir o gráfico delas sem retirar o lápis do papel. Portanto, se uma função pode ser traçada sem retirar o lápis do papel, essa função vai ser contínua. Mas a recíproca dessa informação não é válida. Ou seja,
existem funções contínuas cujos gráficos são construídos retirando o lápis do papel. Um outro exemplo, se uma função f é inversível e contínua, sua inversa pode não ser uma função contínua. Para exemplificar essa situação, nós vamos considerar este conjunto x, este conjunto y, a função f de x em y definida por x². Neste caso, essa função vai ser uma função bijetiva e, além disso, vai ser uma função contínua. Sua inversa vai ser uma função g de y em x, dada por g de x igual a menos raiz de x, se o x pertence a esse intervalo, e raiz de x, se o x pertence a esse outro intervalo. Logo, essa função g é descontínua no ponto x igual a 1. Para ficar mais fácil de visualizar essa situação, vamos considerar a representação gráfica de cada uma dessas funções, onde essa curva em vermelho é a função f e essa curva verde é a função g. Vocês estão vendo que, de fato, essa função g não vai ser contínua no ponto x igual a 1, pois para este valor de x, vocês estão vendo que o gráfico está tendo um salto, ou seja, os limites laterais aqui são diferentes. Se você aproximar do 1 pela esquerda, o limite dá menos 1, e se você aproximar do 1 pela direita, o limite é igual a 1 para essa função g. Ou seja, o limite com x tendendo a 1 para essa função g não existe. Isso significa que a função g não é contínua neste ponto. Proposição 1. Se f e g são funções de x em R contínuas no ponto A pertencente a x, então as funções f mais g, f menos g, f vezes g e f sobre g, se o g de A for diferente do zero, também são contínuas neste mesmo ponto. Proposição 2. Seja f de x em R uma função contínua no ponto A, g uma função de y em R contínua no ponto B, que é dado por f de A, que é um elemento em y, e f de x contido em y, de modo que a composição GOF de x em R está bem definida. Então, essa função GOF é também contínua no ponto A. Ou seja, a composição de função contínua resulta em uma função contínua. Por exemplo, todo polinômio P de R em R é uma função contínua, pois nós sabemos que x é uma função contínua, consequentemente x² é uma função contínua, x ao cubo também é uma função contínua, e assim em diante. A função constante também é uma função contínua. Isso significa que qualquer número vezes x também é contínuo, qualquer número vezes x² também é contínuo, qualquer número vezes x ao cubo também é uma função contínua. E todo polinômio é dado como a soma de funções desses tipos, ou seja, todo polinômio é uma função contínua. Além disso, toda função racional, que é o quociente de dois polinômios, também é uma função contínua em seu domínio. Exemplo, essas duas funções aqui não são contínuas em x igual a 0, mas são contínuas nos demais pontos da reta. Essas duas funções não são contínuas em 0, pois o limite, quando x tende a 0, nesses dois casos, não existe. Teorema 1. Sejam f e g duas funções de x em R contínuas no ponto A pertencente a x, onde o f de A é menor que o g de A. Então, existe um delta maior do que 0, tal que f de x é menor que o g de x,
para todo x pertencente a x interseção ao intervalo aberto de centro A e raio delta. Prova. Vamos considerar C este número aqui. Nós sabemos que, dado um epsilon maior que zero, nós sempre podemos obter um ΔI e um ΔII também maiores que zero, tais que essas duas informações aqui aconteçam, pois essas duas funções são contínuas no ponto A. Então, como isso aqui acontece para todo epsilon maior que zero dado, vamos considerar epsilon como g de A menos C. Note que g de A menos C, como C é este elemento aqui, realizando essa subtração, nós obtemos o g de A menos f de A sobre 2. Como o g de A é maior do que o f de A, essa conta é maior do que zero e, além disso, o g de A menos o C também pode ser escrito como C menos o f de A. Sendo assim, para este valor de epsilon, sempre existem ΔI e ΔII maiores que zero, tais que isso implica isso e isso implica isso. Daqui, vocês estão vendo que f de x pertence ao intervalo de centro f de A e raio epsilon, ou seja, f de x é maior que f de A menos epsilon e é menor que epsilon mais f de A. E se eu somar epsilon ao f de A, utilizando essa expressão aqui para o epsilon, nós obtemos o valor de C, onde o C é dado como g de A menos o epsilon, e nós sabemos que, por essa informação, o g de A menos o epsilon é menor que o g de x, que é menor do que epsilon mais g de A. Ou seja, considerando delta como o menor entre ΔI e ΔII, essas duas informações acontecem. Consequentemente, isso aqui também acontece. E se isso aqui acontece, nós garantimos que o módulo de x menos a menor do que delta implica que o f de x é menor ao g de x. Corolário 1. Sejam f uma função de x em R contínua no ponto A e K uma constante real. Se o f de A é menor do que K, então existe um delta maior do que zero, tal que o f de x é menor do que K para todo x em x com módulo de x menos a menor do que delta, ou seja, sempre que x pertence ao domínio e x pertence ao intervalo aberto de centro A e raio delta. Prova. Para este valor de epsilon, que é um número maior do que zero, por hipótese, nós podemos obter um delta maior do que zero, tal que se x pertence a x e módulo de x menos a é menor do que delta, então este módulo aqui é menor do que epsilon, que eu considerei como k menos o f de A. Nós sabemos que o módulo de qualquer número é maior ou igual a este número, ou seja, módulo de f de x menos f de A é maior ou igual a f de x menos f de A. E, por sua vez, este módulo aqui é menor do que k menos o f de A, como nós vimos aqui. Cancelando este f de A, nós provamos que o f de x é menor que o k. Teorema 2. A fim de que uma função f de x em R seja contínua no ponto A, é necessário e suficiente que, para toda sequência de pontos xn em x, com limite de xn igual a
se tem o limite do f de xn igual ao f de a. A prova deste teorema é semelhante ao do teorema 1 da aula 1 sobre limites de funções, e por isso eu vou estar omitindo essa demonstração. Com isso, a gente finaliza a aula 1 sobre funções contínuas.